Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas 9, versos 7. Lucas 9, versos 57 ao 62. Livro de Lucas, capítulo 9, versos 57. Amém? Lucas 9, capítulo 9, versículo 57, diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos o sepultar a seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Amém. Oremos. Pai querido, nós acabamos de ler a Tua palavra, Pai. Te pedimos agora, Deus, que toda mente seja levada a Teu trono de glória. Deus, que toda distração caia por terra, que haja clareza e entendimento de tudo aquilo que nós estaremos falando nessa noite no Teu nome. Muito obrigado, Pai. Nós já Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Fica aqui para você me ajudar, que talvez eu precise de você. Queridos, esse texto é um texto interessante. Toda a Bíblia é interessante, mas esse texto traz alguma coisa bem interessante para a gente. Nós vemos aqui que existe um diálogo entre Jesus e algumas pessoas. Uma situação daquelas em que Jesus está saindo, está ministrando, está levando a palavra, está fazendo curas, milagres, prodígios e sinais. E Jesus normalmente era cercado por multidões. As pessoas queriam tocar em Jesus, as pessoas queriam ouvir Jesus, as pessoas queriam ver a Jesus, as pessoas queriam ver se realmente o Jesus que eles estariam vendo era o Jesus do qual as pessoas falavam. Porque a todo canto, a fama e o nome de Jesus estava sendo levado, pelos sinais, pelas maravilhas, pela palavra sábia e poderosa que ele trazia. Hoje, nós vivemos um tempo meio complexo, onde as pessoas estão fazendo de tudo para pregar, entre aspas, o Evangelho. Onde nós vemos muitas pessoas ensinando na internet, ensinando nos altares, ensinando nas praças e tantos lugares, mas ensinando coisas que não condizem com Jesus e nem com a palavra de Deus. Onde as pessoas estão por aí espalhando uma palavra, nós poderíamos dizer que vivemos num mundo hoje cheio de falsos profetas. Pessoas que prometem coisas para os outros através da palavra de Deus, que não é o Evangelho puro e verdadeiro. Pessoas que estão dizendo por aí: pare de sofrer, seus problemas acabaram com Jesus. Mentira. Todo homem e mulher, independente de estar ou não em Cristo, está suscetível a todos os problemas da terra. Todos nós estamos suscetíveis a enfermidades. Todos nós estamos suscetíveis às mudanças climáticas e econômicas. Então a gente tem que parar com esse tipo de coisa, porque isso é uma falácia. O que é uma falácia? É uma palavra mentirosa, é um discurso que não está comprometido com a verdade. E quantas pessoas se levantam e dizem aí: acabou, você vai ser curado, você vai ter seus problemas financeiros resolvidos, e vai acontecer tudo de bom. Não é isso que a Bíblia ensina.
Nós temos um testemunho do maior homem usado por Deus. Depois de Jesus, na Bíblia, ele é o homem mais usado, é o homem que espalhou o Evangelho por todas as regiões que lhe foi possível, que é Paulo. E Paulo ensina para nós que a vida não fica mais fácil, mas que nós temos uma companhia a partir do momento que aceitamos a Jesus, que é o próprio Senhor, que estará conosco em todas as situações. Infelizmente, a gente está vendo aí, pessoas estão indo para a internet fazendo um discurso com receita de bolo. Ô lindão, ô lindona, você é o suprassumo da terra. Não, o Evangelho de Cristo, ele ensina que Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro do Evangelho, não é você e não sou eu. Deus não é obrigado a te abençoar, Deus não é obrigado a resolver os seus problemas nem os meus. Deus faz isso por amor a nós, mas nós não podemos obrigar Deus a fazer isso. E as pessoas estão hoje divulgando uma mensagem totalmente absurda, totalmente contrária a esse Evangelho, e por isso tem tanta gente frustrada, tem tanta gente dizendo que não entra mais numa igreja, tem tanta gente dizendo por aí que não acredita em Deus e nem na palavra de Deus, porque homens falsos profetas os frustraram com promessas que nunca foram cumpridas. Infelizmente, esse é o tempo no qual nós vivemos, irmãos, e as pessoas gostam disso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu estava dizendo para ela como é fácil as pessoas seguirem homens e mulheres que são maus e más. Como é fácil vigaristas levarem pessoas atrás de si, mas como é difícil você falar a verdade, ser íntegro e ter pelo menos 2, 3 que querem te seguir. Aqui nós vemos isso. 12 homens estavam com Jesus constantemente, mas a multidão só queria os benefícios do que Jesus poderia fazer por elas. As multidões não se comprometiam com Jesus, as multidões não queriam viver o Evangelho, as multidões queriam ser curadas, queriam comida, queriam uma sociedade melhor, mas eles não queriam compromisso com Jesus. É diferente do mundo que nós vivemos hoje? Pergunto para você, você tem contato com as pessoas? É diferente do tempo que nós vivemos hoje? As pessoas estão aí querendo serem curadas, as pessoas estão querendo portas de emprego, as pessoas estão querendo bênção, mas as pessoas não querem se comprometer com Jesus. Isso não é o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é: venha após mim, siga-me, mas tem que tomar a cruz. Se não tomar a cruz, não pode seguir a Jesus. Infelizmente as pessoas estão ensinando um absurdo. Não precisa ter comprometimento com Jesus, eu não preciso obedecer a palavra de Deus. Não tem problema, não há necessidade, porque Ele é muito bonzinho. Inferno não existe, castigo não acontece, e castigo nada mais é do que simplesmente a desobediência do ser humano que o leva a consequências ruins. Só isso. Seja obediente, você vai ver como é que as coisas são boas. Não tem problema. Jesus aqui, ele está se relacionando com essas pessoas, e chega esse primeiro homem aqui. Nós vemos 3 grupos de pessoas que são representadas nesse texto. O primeiro homem, ele procura Jesus e diz para Jesus. Jesus não chamou ele para seguir. Leia o primeiro versículo de novo, o diálogo. Indo eles fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. O homem disse para Jesus: eu vou te seguir para onde quer que você vá. Vamos colocar no popular, né? Vamos fazer um NVI para a gente aqui mais simplificado, né? Eu vou te seguir, Jesus. Jesus não chamou ele, chamou? Você vê Jesus chamando esse homem, dizendo: vem comigo. Não, ele se oferece para seguir a Jesus. Por que será que ele se oferece para seguir a Jesus? Porque esse homem está vendo milagre, porque esse homem está vendo maravilhas, porque esse homem está vendo sinais, e ele quer ser parte dessas coisas. Será que ele pensou em algum momento, quando ele se oferece, que ele gostaria de ser parte da cruz? Não.
Alguém quis carregar a cruz para Jesus? Alguém se ofereceu para estar no lugar de Jesus? Ninguém. Todo mundo queria o que Jesus poderia lhes dar. Esse homem é o primeiro grupo. É aquela pessoa precipitada. Vocês já viram pessoas precipitadas? Já conheceram pessoas que são precipitadas? Você está num lugar, algumas pessoas estão conversando, ele nem ouviu a história, ele não sabe nem do que se trata, e ele se mete no meio da coisa e dá a opinião dele. Ele já chega ali e dá opinião, não sabe nem do que estão falando. Esse homem, ele chega ali e ele é precipitado. Ele chega e diz: eu vou te seguir, eu vou aonde você for. Que coisa séria, irmãos. O grupo das pessoas precipitadas, as pessoas que não pensam, que não raciocinam nas consequências daquilo que estão fazendo, é um grupo grande, é um grupo de pessoas que são inconsequentes, além de serem precipitados, porque eles não pensam naquilo que eles fazem. Esse homem, ele se oferece a seguir a Jesus, e ele nem para pensar. Para seguir a Jesus, queridos, é preciso duas coisas. Há um preço a ser pago. Se você não gosta que os outros mexam com você, se você não gosta que os outros impliquem com você, não queira seguir Jesus, porque vão implicar, porque vão falar com você. Olha, rapaz, pastor é tudo assim, igreja é desse jeito, para que Bíblia? Você é bobo, você está perdendo o melhor da vida, você que é jovem. A Esther estava dando um testemunho aqui na frente, e a Esther está jovem ainda, não chegou aos 30 ainda, está batendo na trave, brincadeira, né? Não chegou lá não, né? A Esther é jovem. Fala a verdade, Esther, esses anos na faculdade, você não sofreu um monte de implicações das pessoas? As pessoas não implicavam com você? As pessoas não chegavam e falavam besteira com você para zombar da sua fé? Sei que tem aqueles que são equilibrados, mas tem os infelizes que fazem isso. Verdade ou mentira? Não tem? No trabalho não tem, irmãos? Na rua não tem? Por aí andando pelos lugares, nós não encontramos pessoas assim, querido. A gente tem um custo para seguir a Jesus. Não é de graça para seguir a Jesus. Nós cantamos aqui nessa noite, eu volto na música, que podia ser do Tiago, ainda não é, mas será uma outra, né, em nome de Jesus. Não adianta ficar de cara feia com raiva de mim, que eu vou continuar insistindo, porque esse homem tem 3 cadernos com músicas e não quer cantar na igreja. Eu vou entregar, eu estou entregando, hein? Só uma até agora. Já começou, tem uma, falta só 899 que ele fez. Então, irmãos, tem um custo. Você tem que abrir mão de coisa, tem um preço a ser pago, irmãos. Eu falo isso para você, eu fui criado na igreja. Minha avó me levava para a igreja desde pequenininho. Irmãos, no colégio me chamava de Bíblia, zombava, ria. Falava que eu não era homem, porque eu não fazia o que eles faziam depois, quando mais velho no colégio. Queridos, há um preço a ser pago para seguir a Jesus. Não é de graça não, querido. Não é fácil seguir o Senhor Jesus, não. Esse precipitado não sabe o que está falando. As pessoas precipitadas não têm noção quando eles se entregam para as coisas. Eu não gosto de gente precipitada, você gosta? Tem gente precipitada, é problemática. As pessoas precipitadas, geralmente, elas não honram a sua palavra. Elas prometem e depois elas deixam de lado. Sacode a sua memória aí, dá uma sacudida na sua memória aí, que você vai lembrar de alguém que te prometeu alguma coisa e no outro dia nem lembrava que tinha falado com você mais. Tenho certeza que você lembra de pelo menos um. Se comprometeu com você e depois, esqueceu. Hoje as pessoas não fazem mais isso, mas antigamente, na época aí do Dadinho, esse pessoal mais antigo, do Robson, que entregaram o Robson aqui agora, com esse negócio de ser colega de colégio. O Robson é jovem, André Rosa. Mas antigamente, quando alguém ia fazer uma laje numa casa, sabe o que eles faziam? Eles convocavam todo mundo, convidavam todo mundo, faziam um mocotozão daquele depois, para o pessoal poder ajudar a bater a laje. Quantas pessoas falavam que iam e nunca viram essa laje? Nem passaram naquela rua no outro dia da laje.
porque são pessoas precipitadas, que falavam que iam participar, que iam ajudar, que estariam lá, que podiam contar com elas, mas nunca apareceram. As pessoas precipitadas, inconsequentes com aquilo que eles julgam certo e tomam decisões, essas pessoas não fazem diferença nenhuma. Elas não mudam a sociedade, elas não mudam o lugar onde estão, porque elas não são cumpridoras da sua palavra, porque elas não assumem compromisso que lhes custa alguma coisa. Olha o que Jesus diz para ele, quando ele fala que vai com Jesus para qualquer lugar. Qual é a resposta de Jesus? As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está querendo me seguir, meu filho? Olha Jesus dizendo, está querendo me seguir? Você está querendo andar comigo? Eu não tenho nem lugar para pousar, eu não tenho nem lugar para dormir, eu não tenho lugar para descansar. É isso mesmo que você quer? E eu te pergunto, esse homem seguiu a Jesus? Não, porque tinha um preço a ser pago, há um custo, querido, para seguir a Jesus. As pessoas querem entrar numa sequência de seguir a Jesus, mas não querem ler Bíblia. Hoje nós temos os evangélicos analfabetos, cantam bem, oram muito, mas não conhecem a Bíblia. E quem não conhece a Bíblia não adianta orar e cantar, irmão, porque vai orar errado e vai cantar errado. Vai cantar coisa que não condiz com a palavra e vai orar pedindo a Deus coisas que a própria palavra condena. Então tem um custo, querido, um custo de encontrar a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, de ser discipulado, de aprender sobre Jesus, para poder andar com Ele. Esse homem que é o precipitado, ele não está nem aí, ele dá o seu nome, mas ele não se compromete com nada. Quanta gente existe assim no mundo. O segundo grupo, o segundo homem que está aqui, é um homem que está preocupado, ocupado. Esse Jesus fala com ele, porque Jesus gosta de cutucar o ocupado. O que Jesus diz para ele? Segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Olha só, o ocupado sobrecarregado. Queridos, às vezes nós queremos nos encher de coisas para fazer, mas quando é com Jesus, a gente quer deixar Jesus de lado e fazer tudo o que precisa antes, para depois fazer o que Jesus quer. Quantas pessoas são assim? Lembra-se do jovem rico? Você quer me seguir? Vai lá, pega os seus bens, vende, distribui para os pobres, depois você vem. Foi, mas não voltou. Essas pessoas ocupadas que pegam tudo, que não sabem dizer não para ninguém. Você já encontrou alguém que não sabe dizer não? Você diz para ele assim: irmão, amanhã eu preciso de alguém para me ajudar aqui, que nós vamos fazer uma limpeza na igreja. Ele diz: conta comigo, pastor. Pode ter certeza que ele não vem. Ele já tem o trabalho, ele já tem a casa, ele tem os projetos dele, mas ele não sabe dizer não. Ele diz sim para tudo. Aprender a dizer não para as coisas é uma bênção, sabia? Principalmente aprender a dizer não para certas pessoas é uma bênção incrível de Deus. A gente precisa aprender a fazer isso. Por quê, queridos? Porque a gente precisa aprender a ser verdadeiro com as pessoas. E eu sempre digo isso em todos os lugares. Quem aqui que gosta da verdade? Você gosta da verdade? Você ama a verdade? Eu vou te provar que não. Nem você, nem eu gostamos ou amamos a verdade. Chego lá em casa, visto uma camisa, como aconteceu comigo semana passada. Chego perto da Sandra e falo: está apertada aqui, está apertada ali. Aí eu vou na frente do espelho, estufou o botão. Falo: Sandra, você acha que está bom? Eu quero ouvir a verdade? Eu quero que ela diga assim: está um pouquinho apertada, amor, só um pouquinho. Eu não quero que ela diga: você tem que fazer mais exercício, tem que comer menos, porque essa camisa está perdida. Eu não quero ouvir a verdade. Você quer ouvir a verdade? Querido, você chega perto de alguém e diz assim:
Você chega perto de uma moça, um cara jovem, né, perto de uma moça assim bonita, e ele quer que ela ache ele bonito também. Se ele perguntar para ela assim, o que você acha de mim? Ele quer que ela diga o que ela pensa dele, ou quer que ela o engane? Infelizmente, queridos, na nossa sociedade, nós queremos ouvir mentira. Nós queremos ouvir o que nos agrada. Nunca o que nos agrada é a verdade. O Evangelho, querido, não é para nos agradar. O Evangelho é para nos confrontar, porque o que nos confronta nos melhora. Eu só sou melhorado naquilo que me confronta, não naquilo que me agrada. Nós não gostamos de ouvir a verdade. Isso é uma realidade. E as pessoas às vezes mentem. Conta comigo. Ou estou aí porque der e vier. Eu já vi cada coisa em igreja que não tem nem sentido. A gente não pode se comprometer em nada que nós não tenhamos condição de cumprir. Nós não podemos empenhar a nossa palavra em nada que nós não tenhamos coragem de pagar um preço para realmente fazer aquilo que nós dissemos. Pessoas sobrecarregadas dão a sua palavra em todos os lugares, para todas as coisas, mas depois não a cumprem. Esse homem, Jesus chamou ele e ele disse que iria, ele queria ir. Por certo, Jesus olhou para ele e viu nele um interesse. Mas quando Jesus diz, vem, segue-me, o que ele disse? Deixa eu ir lá primeiro, sepultar a minha família, né, os meus parentes, cuidar dos meus negócios. Deixa eu ir lá resolver os problemas do mundo primeiro, depois eu vou cuidar dos problemas da minha alma. Queridos, as pessoas muito ocupadas, sobrecarregadas, eles mesmos causam para si problemas, porque eles não sabem dizer não, eles não sabem colocar as coisas na ordem das prioridades. A gente precisa aprender que quando a gente faz a nossa agenda, né, e agenda, eu não estou querendo dizer aqui de uma coisa organizadinha, eu estou querendo dizer de uma organização do seu dia a dia, da sua vida, é você aprender a separar aquilo que é urgente, aquilo que é importante e aquilo que é necessário. Se você não souber separar essas três coisas, você se sobrecarrega, você promete tudo para todo mundo, se compromete com todo mundo, mas você não cumpre, porque você sabe que está sobrecarregado. Jesus, ele não chama pessoas sobrecarregadas, porque quando ele chama alguém que está ocupado, ele quer que essa pessoa o priorize. Os discípulos estavam lá, ou melhor, não eram discípulos, pescadores estavam lá. E Jesus chega, os vê limpando as redes, eles estão trabalhando, e Jesus diz, vem que eu farei de vocês pescadores de homens. Eles estavam sobrecarregados? Estavam. Eles estavam trabalhando? Estavam. Estavam ocupados? Estavam. Mas o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte, não estou preocupado com as suas ocupações, deixa isso para depois, e vem fazer o que eu estou convidando vocês nessa hora. Estamos nós preparados para abrir mão daquilo que nós queremos em prol do que Deus tem para nós? Vou voltar no exemplo da Esther aqui, vou aproveitar para pregar sobre Esther. Não é a rainha, mas é uma bênção, né? Esther contou aqui que ela tinha um sonho. Ela colocou na caixinha de oração, na panela de oração, melhor dizendo, né, a oração. Aquela panela é uma fogueira, é tudo, né? Aquela panela é uma bênção. Mas ela botou ali o pedido de oração, ela orou, ela pediu a Deus, e ela sonhou. E ela conseguiu passar na faculdade. Mas ela não sabia que Deus tinha para ela algo diferente. E no momento que ela entende isso, que Deus não queria ela lá de fora naquela faculdade, mas queria ela aqui em outra área, ela foi plenamente abençoada. Olha só, ela podia ter feito aquele curso lá, longe de casa, poderiam acontecer diversas situações, ela poderia nunca ter conseguido um bom emprego, um bom trabalho, mas no momento em que Deus disse para ela, Esther, você está ocupada com isso, mas eu quero que você venha para
cá, para esse lado. E ela entende isso, e ela muda, ela abre mão do que ela quer em prol do que Deus quer. Por isso que eu digo, meu irmão, Deus tem o melhor para nós. O melhor para nós não é o que eu quero, o que você quer, o melhor é o que Deus quer. E no momento que Deus quer para ela algo melhor, e ela aceita e entende isso, ela fez os estágios dela onde? Na procuradoria. Ela fez a prova da OAB, ela não contou essa bênção aqui, mas eu vou contar. Não, da OAB? Não estou? Que já pegou a carteirinha dela? Então você já sabe, se tiver um problema aí na justiça, você já pode procurar a Esther, que ela já está habilitada a defender. Ok, né, Esther? Já está habilitada a te representar. Esperamos que não precise, mas se precisar, vá até ela, né? Esperamos que você precise em outras áreas, não, né, problemas assim, né, com coisas mais simples. Mas ela também tem que ter cliente, senão não tem jeito, né? Aí mas ela vai ser juíza, não vai precisar de cliente não, ela vai ser aquela que, como diz o texto, né, trazer justiça àqueles que precisam, olhar pelo pobre. Ela escolheu esse texto assim, não foi à toa. Acho que já está no coração dela essa minha profecia do Meritíssimo aí. Então, Deus tinha o melhor para ela. Hoje ela está contando bênção, ela está se alegrando, ela está glorificando a Deus pelo melhor que Deus tinha, que não era o que ela queria no início. Irmãos, eu nunca quis ser pastor na minha vida. Nunca me passou isso pela cabeça. Eu fui tesoureiro de igreja, fui professor de todas as classes da igreja, professor de mulher, de homem, de criança, de jovem, de adolescente, todo mundo, professor de quem estava chegando na igreja, fiz tudo que eu pude, só não fui presidente das mulheres na igreja, porque eu não podia. O resto eu fiz de tudo na igreja, mas pastor é uma coisa que eu nunca desejei na minha vida. Só que há uma diferença entre aquilo que nós queremos e aquilo que Deus quer. E quando eu abro mão do meu sonho em prol da vontade de Deus, Deus traz na nossa vida coisas muito maiores e melhores. Então a gente tem que aprender a se desocupar das coisas. Será que tudo que está ocupando o nosso tempo hoje e está impedindo que a gente faça a vontade de Deus é benéfico? Será que está trazendo bons frutos para a nossa vida? Para esse homem aqui com certeza não era. Tanto que ele não seguiu a Jesus. Ele se calou no momento que Jesus disse para ele ali, e ele esquece. Esfriou o desejo, esfriou o chamado, esfriou a vontade, esfriou a empolgação. Acabou tudo. Deixa Jesus caminhar para lá e eu vou continuar caminhando do meu jeito para cá. Mas tem um terceiro grupo, que é o último aqui, que são os indecisos. E esse é o pior tipo de gente que existe. O indeciso é perigoso, porque o indeciso, ele coloca a vida dele em risco e coloca a vida de outros em risco. O indeciso, ele causa prejuízo a si mesmo e causa prejuízo a todos que estão ao seu redor. Olha o que acontece quando Jesus fala com ele. Outro me disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Ele está indeciso. Ele quer seguir Jesus, mas está preocupado em ir lá fazer companhia à sua família, conversar com a sua família. Quando Jesus chamou os pescadores, eles falaram o que com Jesus? Nada. Simplesmente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Queridos, a indecisão nos leva a duvidar, e a dúvida destrói a nossa fé. Quanta gente indecisa está dizendo que segue a Jesus? As igrejas hoje estão cheias de pessoas indecisas. Tem pessoas dentro da igreja que são contra o dízimo. Tem pessoas dentro da igreja que são contra um monte de coisas que estão na Bíblia. Tem pessoas dentro das igrejas que são a favor de tanta coisa que é contrária à Bíblia. Se você levantar no meio hoje dos evangelhos, você vai ter evangelho que defende aborto, você vai ter evangélico que quer a pena de morte, você vai ver evangélico aí que é contra fazer as coisas na igreja, e outras coisas mais que eu não vou entrar em detalhes, porque a lista é muito longa, queridos. Sabe por quê? São pessoas que estão em dúvida, são pessoas que não pegaram essa palavra, a receberam no coração e tomaram posse de uma fé inabalável. Quando nós temos uma fé sem dúvida,
Quando nós não somos indecisos, irmãos, a nossa vida prospera, a nossa vida vai em frente. Mas quando nós estamos indecisos, a nossa vida não avança em nenhum aspecto. Não avança. Quantas pessoas estão em Cristo Jesus, ou dizem estar em Cristo Jesus, estão numa igreja, e educam os seus filhos não pela palavra de Deus? Conheço muita gente assim. Quantas famílias hoje, os filhos fazem o que bem tem dentro de casa, e os pais estão só olhando. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso. Quanta gente hoje dentro das igrejas estão defendendo coisas que não são o Evangelho de Cristo, porque são indecisos. Deixa eu te explicar só com um detalhe para você entender aqui. É muito comum hoje você chegar numa igreja, e aqui na frente tem um candelabro de 7 braços, que é o menorá, e que tem uma representação bíblica lá no Apocalipse, simbolizando os 7 Espíritos de Deus, que é uma representação exclusiva e própria daquilo ali, que não passa daquilo ali. Não tem sentido você botar um candelabro no altar. Não tem sentido eu vir aqui para a igreja, pegar um talit daquele judaico, né, aquele véu que eu ponho na cabeça, eu botar na cabeça aquele chale, ou melhor, véu, um chale de orações, para orar aqui com você. Aquilo tem toda uma simbologia, uma explicação, dentro de um contexto judaico. Nós não somos judeus, nem praticantes do judaísmo. Então isso acabou. Não tem sentido eu viver hoje coisas que se viviam no Antigo Testamento, porque nós estamos debaixo da graça. Nós não estamos mais debaixo dessa lei. A gente precisa entender isso, irmãos. Tem gente que não entende, a indecisão na fé leva as pessoas a viver essas coisas. Você vai num culto hoje, o sujeito chega com uma espada desse tamanho assim, e levanta para cima, que ele é o guerreiro. O outro está pregando aqui, fica assim, e peraí que o anjo está falando comigo aqui, e o anjo falou isso. Aonde está isso na palavra do Novo Testamento? Onde você já viu Paulo fazer isso, Pedro fazer isso? Fala para mim, irmãos, onde você já viu as pessoas rodopiarem dentro da igreja, peão maluco aí? Você já foi num centro de macumba? Você já viu quando um cavalo recebe um espírito? Primeira manifestação que ele faz é isso aqui, ó. E ele começa a rodar. Fala para mim isso não é isso que você vê na igreja hoje, nas igrejas evangélicas. Aonde está isso? Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque as pessoas estão dúvidas na sua fé. A sua fé, que é a palavra de Deus, eles estão trazendo para experiências de outros. Queridos, a gente precisa entender o seguinte: nada supera a Bíblia, que é a palavra de Deus. A minha experiência ou a sua não é maior do que a Bíblia. Eu posso ir no monte, eu posso ir na rua, eu posso ter uma experiência com Deus fenomenal, mas se ela contradizer a palavra de Deus, ela não vale nada. Você entender isso, queridos? Mas o povo não lê Bíblia, o povo não quer estudar Bíblia. A escola dominical nas igrejas está cada dia mais vazia. As pessoas não vêm na igreja estudar Bíblia, porque o que dá ibope é milagre, é cura. É isso, irmãos. O indeciso, ele é um prejuízo tremendo para ele, para o evangelho e para quem está à sua volta, porque ele não tem firmeza para defender a sua fé. Irmãos, a palavra de Deus, ela dá uma direção para nós. Se você pegar 1 Coríntios, Paulo ensinando a igreja de Corinto, ele ensina como é o culto da igreja. Se o culto não é igual ao que está lá em Coríntios, que Paulo ensina para nós, isso não é o culto que agrada o Senhor. Qual é o culto que Deus se alegra e satisfaz? Um culto racional. Um culto que você entende, você chega aqui, você glorifica o Senhor, você se alegra com Deus, você aprende de Deus e você sai entendendo as coisas. Mas quando você vai num culto e não entendeu nada, não conseguiu sair dali com tranquilidade e paz no coração, você não teve num culto que alegra e agrada o Senhor. Precisa aprender esse tipo de coisa. Isso gera mais dúvida, mais incredulidade a cada dia. E as pessoas estão por aí espalhando essas loucuras aí, aos 4 ventos, irmãos. Como é que pode existir
uma igreja onde você vai e não aprende a Bíblia. A cada dia, chego ali e digo, hoje a palavra está com você vai pregar. Você se preparou para pregar hoje? Não, você se preparou para dirigir o louvor. Ele vai falar besteira aqui na frente. Ele vai falar bobagem. Como é que eu posso chegar num culto, irmãos, e eu depender de uma revelação que Deus vai dar no culto, quando Deus quer falar conosco pela sua palavra? Não existe culto onde o centro não é a palavra de Deus. Nenhuma revelação dada a nenhum ser humano é superior à Bíblia, que já foi escrita e que mostra tudo que Deus tem para nós. Qualquer coisa que vá contra isso é heresia. Heresia. Mas é o tempo que a gente está vivendo hoje, irmãos. E esse terceiro tipo de pessoa, o indeciso, o que não sabe defender a sua fé. Irmãos, chega alguém perto de você e diz assim, mas por que é que você se diz cristão? Eu sou cristão porque é muito bacana, né? A gente se encontra, se alegra, dança, pula, um ajuda o outro. Você está passando necessidade, o pessoal te ajuda. É isso que é ser cristão? Não, querido, a palavra diz para nós que nós temos que saber da razão da nossa fé. Dizer que a gente gosta desse ambiente não é fé. Dizer que a gente ajuda uns aos outros não é fé. Fé é dizer quem Deus é para nós, o que Deus fez na nossa vida e como é a nossa vida a partir do que Deus fez. Se a gente não sabe falar isso, querido, nós não somos cristãos. Nós somos pessoas indecisas que estamos querendo explicar coisas que estão além da nossa capacidade, porque não conhecemos a palavra de Deus. Essas três classes de pessoas são extremamente perigosas, queridos. Deus não está chamando gente precipitada, gente que se compromete sem saber o que vai acontecer, o preço que vai se pagar. Deus não está chamando o segundo grupo aqui, que são os ocupados, as pessoas que se envolvem, se enchem de tarefa. É um ativista, e um ativista não é espiritual. Ele se ocupa tanto para não ter que ser espiritual, se sobrecarrega, nunca diz não, mas também nunca sabe atender aquilo que é espiritual e necessário. E o grupo dos indecisos, alguém que quer andar atrás de Jesus, mas não sabe nem por que está seguindo Jesus. Na hora do vamos ver, primeiro ele quer dar preferência a se despedir dos amigos, a fazer as coisas do seu dia a dia. Deus não está chamando esses grupos de pessoas, queridos. Deus está chamando pessoas que se comprometem com Ele e sabem por que estão se comprometendo com Ele. Talvez você diga assim, é fácil, pastor, você é pastor, você estudou, se preparou. Não, irmão, eu fui criado na igreja desde pequeno, eu falo isso para você. E muito antes de eu ser pastor, eu preguei em muito lugar. Muito antes de ser pastor, eu ensinei muita gente. Muito antes de ser pastor, eu aconselhei muita gente. Muito antes de ser pastor, eu orei por muita gente. Muito antes de ser pastor, eu tentei evangelizar muitas outras pessoas. Muito antes de ser pastor, eu sempre dei o meu testemunho de cristão. Então, querido, não é por ser pastor. Tudo isso só vai acontecer na nossa vida, conhecendo a palavra de Deus. E eu volto a te dizer nessa noite, irmãos, não adianta nada cantar, pular, gritar, orar a noite toda, se não ler a Bíblia. Se não ler a Bíblia, não tem como dar razão da fé. Se não ler a Bíblia, não sabe quem é Jesus. Se não ler a Bíblia, não conhece o Evangelho. Se não ler a Bíblia, não sabe se afastar dos falsos profetas. Se não ler a Bíblia, nós não sabemos nem para onde nós vamos. E esse talvez seja o maior de todos os perigos. E a gente precisa saber, ter certeza, por que é que nós pertencemos à igreja X. Por que eu estou na igreja X, irmãos? Sabe defender a sua doutrina? Doutrina não é corte de cabelo, doutrina não é não usar batom, doutrina não é mulher não usar calça. Isso é uso e costume. Quem diz que isso é doutrina é uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, nem teológico. Não é doutrina. Doutrina são razões da nossa fé. O que é doutrina? O Deus Trino. O que é doutrina? Santidade. O que é doutrina? Presença e experiência de Deus. Essas coisas são doutrinas.
Agora, usar roupa, não usar roupa, isso aí não vai impedir ninguém de entrar no céu, nem vai levá-lo para o céu. Isso é usos e costumes, isso são coisas da sociedade, de tempos em tempos estão mudando. Mas dizer e defender a doutrina é outra coisa diferente, irmãos. Vou te dar um pequeno exemplo. Quem aqui gosta muito daquela música assim? Não há ferrolhos, nem portas. Já ouviram essa música? Já, não é bonita, né? Eu gosto muito dela. Você sabe quem é esse grupo, Voz da Verdade? É um grupo unicista que defende uma heresia, dizendo que Jesus é um homem qualquer, o Espírito Santo é uma força, e que só existe Deus. Esse mesmo homem que canta essa música, o pastor Carlos Moisés, pregou esse dia numa rádio, num debate, e disse que quem morreu na cruz foi o Espírito Santo, não foi Jesus. Aí eu estou te dizendo, e aí, irmãos, se você não conhece a Bíblia, você se afunda nessas coisas, e aí você bate palma para essas músicas. E está uma briga danada aí, porque tem um pastor da Assembleia que proibiu cantar qualquer música deles nas igrejas. E aí está uma confusão danada aí, não vou entrar nesse mérito, mas está num problema danado. Por quê, irmão? Aí que eu te digo uma coisa séria, querido. Você não conhece a Bíblia? Você vai pegar qualquer música, não estou dizendo que essa música é linda, é baseada num salmo, não tem nada a ver, né? Mas você vai pegar qualquer música, qualquer coisa, e você vai engolir, vai ficar cantando para todo lado. Você vai pegar uma mensagem de um maluco desses aí, que não tem nenhum compromisso com Deus, e você vai ficar falando para todo mundo, porque você não conhece a palavra de Deus, você não conhece a Bíblia. E aí, queridos? Nós não podemos viver desse jeito. Deus está nos chamando para nos comprometermos com Ele. Nunca foi tão necessário estar comprometido com Deus, irmãos. Nunca foi tão necessário a gente ler, entender e conhecer a Bíblia. Porque os dias são maus. E a cada dia que passa, as coisas estão ficando piores. Minha mulher está avisando que o culto está acabando. Mas hoje tem ar-condicionado, vocês não querem ir embora, quer? Não está bom aqui? Posso ficar até meia-noite? Ô glória! Brincadeira, né? Pastor Moacir que falava isso. Vou até meia-noite hoje. E não tinha ar naquela época. Mas, queridos, a gente vai terminar agora. Você está entendendo a minha preocupação que eu quero te passar hoje com esse texto de Jesus? Jesus está mostrando para nós que tem gente que quer andar com Ele. Tem gente que fala o nome de Jesus, tem gente que tem nome de crente, tem gente que tem jeito de crente, mas não é crente, porque não se compromete com a palavra de Deus. E nós vivemos um tempo tão perigoso, um tempo tão próximo da volta de Jesus, que se nós não nos comprometermos e formos verdadeiramente Jesus, irmãos, você sabe o que vai acontecer, né? Ele volta, busca a igreja, e nós vamos ficar aqui no mesmo lugar onde nós estamos. Eu não quero ficar, e você? Glória a Deus, Ivan, vamos nós dois pelo menos subir, né? O resto acho que vai ficar, ninguém quer subir. Queridos, ninguém quer ficar. Mas como é que nós não vamos ficar se a gente estiver acreditando nas mesmas coisas erradas que as pessoas estão ensinando por aí? Hein? Se amanhã eu encostar em você, Jesus tocou a trombeta e gritou de lá, Ivan! Aí Ivan diz, eu estou aqui, Senhor, mas eu acredito na voz da verdade lá, ó. Jesus não morreu na cruz, não, foi o Espírito Santo. Aí ele vai falar, então você fica, Ivan, sua passagem está revogada, você vai ficar para trás. Como é que faz? E aí, irmão? Ou então você vira lá e ele toca a trombeta e fala assim, sobe, Raulison, que é a sua vez. Aí Raulison diz assim, eu não vou não, porque o sangue é a alma, eu não posso salvar uma vida e doar meu sangue, ele tem que morrer e pronto, acabou. Aí vai estar seu passaporte está revogado, você vai ficar para trás, e outras coisas mais. Se você disser, o senhor chamar e gritar, Robson, é hoje. Ih, Robson, se fosse agora, hein? Robson assustou até agora lá. Brincadeira, Robson é gente boa. Robson é hoje. Aí o Robson disse, Senhor, hoje é domingo. Se fosse sábado eu subiria, mas domingo eu não vou subir, porque não é o dia do Senhor. É isso, está na Bíblia? Não é isso, irmãos. Não tem um lugar na Bíblia que diz que você tem que guardar o sábado, no Novo Testamento. Ah, porque o novo, pastor, porque o antigo é judaísmo, o novo é cristianismo, entenda isso, separa isso. A gente aprender a viver desse jeito, irmãos. Para que você vai de espada, anjo descendo e subindo, gente achando pena de anjo, pó de ouro,
Esse dia eu vi uma bispa lá, não sei se eu te mandei, tiraram o sapato da mulher, disse que estava escorrendo ouro em pó do pé dela. Falei, meu Deus, tinha que juntar tudo rápido isso aí, para ganhar dinheiro. Né? Que coisa ridícula, irmãos. Isso é palhaçada que está acontecendo no meio evangélico hoje, irmão. Você sabe por que isso existe hoje? Porque quanto maior é a loucura que se ensina e os outros acreditam, mais grana eles dão. Mas quando você é sério numa coisa e diz, nós precisamos construir um templo, as pessoas não querem ajudar a construir o templo. Nós precisamos comprar isso no templo, as pessoas não querem ajudar no templo. Mas quando você diz que vai ser uma coisa louca, desequilibrada, todo mundo fica doido para ajudar. É impressionante o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Cuidado, irmãos, cuidado mesmo. A palavra de Deus alerta para nós, que nos últimos dias, falsos profetas se levantariam, e o que mais tem hoje é falso profeta. Cuidado, eu estou preocupado para onde você vai, porque aqui vai acabar, no máximo até uns 120, mas depois é eternidade. Não cometa o erro de viver nessas loucuras, porque na eternidade não acaba mais. Escolheu aqui, viveu de um jeito aqui, está fechado. Depois que se morre, ninguém pode fazer nada por quem morreu. Não adianta fazer culto, não adianta missa, não adianta orar, não adianta rezar. Morreu, a palavra diz em Hebreus, depois da morte vem o juízo. Acabou. Então eu quero o seu bem, e por isso eu estou te falando. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pastor, eu estou apavorado com tudo que o senhor pregou e falou nessa noite. Não estou entendendo, estou em dúvidas. Me procure para conversar, irmão. É só se sentar comigo com uma garrafa de café. Enquanto tiver café, nós vamos conversar. Eu sei a Bíblia. Não tem problema nenhum, não. É para isso que o pastor existe. É para tirar dúvida das pessoas e apontar o caminho correto, sem confusão, porque depois nós seremos cobrados se não fizermos o certo. Amém? Que Deus te anime nessa semana, que Deus te conforte, que Deus te desperte para ler a palavra de Deus, que Deus te empolgue, te emocione ao ler a Bíblia, porque a palavra de Deus é o que nós mais precisamos nesses dias. Amém? Vamos orar então.